Boa tarde, Boa tudo tarde, bem, Leila? André. Tudo bem? Então estamos começando aqui essa novidade, né? Esse papo que a gente quer ter. É um Então vamos, bate-papo. vamos apresentar primeiro para quem vai estar assistindo, né? O porquê que a gente vai estar fazendo esse bate-papo e um pouquinho de quem a gente é, né? Então eu vou começar. Eu sou o André, uma pessoa que tem aí um propósito muito claro de auxiliar outras pessoas para que elas busquem o melhor, para que elas realmente se desenvolvam. E com isso passei a gostar muito aí através de você da psicologia, dos assuntos da mente, né? Então, o propósito da gente aqui é começar essa conversa e começar a levar um pouco desse assunto para que as pessoas possam também ouvir e entender, e a gente vai falar um pouquinho do porquê, né? Então, Leila, quem é a Leila? Eu não posso falar porque eu sou super seu fã aí, então vou pedir para você se apresentar, porque senão eu vou florear demais aqui também. Pois é, eu sou a Leila. Eu, antes de fazer a psicologia, eu me especializei em parapsicologia, em cromoterapia, né? Porque eu acreditava que tudo é frequência. E eu fui buscar o autoconhecimento, né? E cheguei na psicologia. E hoje eu estou desenvolvendo esse trabalho da psicologia, até quântica, né? E integrada à parapsicologia e à cromoterapia também, porque eu acho super interessante. E hoje nós poderíamos falar um pouquinho sobre a realidade dual, né, André? Um ótimo assunto, um ótimo assunto. É, porque tudo é o princípio de tudo, da gente compreender o micro e o macrosistema, porque se a gente não compreende isso, a gente não se autocompreende, né? Então a nossa visão muda muito, a nossa percepção muda muito Que é a quando ambiguidade, né? é uma ambiguidade. Então, tudo, a nossa mente expande a partir do momento que a gente começa a compreender esse micro e macrosistema. Mas eu vou dar um passinho atrás, né? Ainda até pensando no propósito, por que que é importante a gente falar hoje da ambiguidade? A gente, até para as pessoas saberem, né? A gente conversa muito, né? A gente tem altos papos e essa, esse exercício nasceu das nossas conversas, né? Por que não a gente conversar para outros também, né? Uhum. E a gente sabe quantas pessoas estão sofrendo, quanto cada vez mais, eu estava até vendo uma frase um dia desse, quanto cada vez mais a gente vai deixar de ser o físico e vai ser o mental, né? Então, queria te pedir um pouquinho, por que que é tão importante hoje? O que está acontecendo com as pessoas, hein? Primeiro passo é a importância do autoconhecimento. As pessoas estão carentes, porque essa ambiguidade, essa dualidade entre sombra e luz, é só a gente pegar hoje, os nossos dias de hoje, nós estamos aí de frente para uma ambiguidade muito grande, que é o sistema de crença, né? O esquerdo e o direita, a luz e a sombra. Então, o que que tudo isto representa, né? Então, o propósito que eu vejo hoje, quando as pessoas me buscam lá no consultório, inclusive, é sempre nesse processo de dor, mas nunca para o autoconhecimento. É interessante, porque as pessoas chegam querendo que a gente retire essa dor que está, né, machucando o peito. Uhum. E, na realidade, as pessoas, quando eu digo que precisam de se autoconhecer, aprender para poder fazer escolhas, porque é através da compreensão e aceitação que você faz a diferença. Então, não adianta a gente chegar num consultório de psicologia e pedir que aquela dor saia. A gente vai trabalhar sim, mas o primeiro passo é você começar a compreender quem é você. E a partir do quem é você, passo a passo, compreender quem é esse pai, quem é essa mãe, qual é o propósito, né, da sua vinda para este plano terreno, que eu acho muito importante, porque se nós formos começar por aí, né,
nós vamos perceber que até mesmo no momento da fecundação, nós temos aí o espermatozoide que vai em busca da materialidade. Então, o que é o espermatozoide? É uma carga elétrica. Tudo é energia, né? Tudo é frequência, tudo é energia. E aquela energia precisa estar compatível com o propósito da vida. Sim. Então, aquele pai e aquela mãe vão ser os primeiros instrumentos, serão os primeiros a dar condições para que aquele espermatozoide crie a forma, né? Tenha a forma, para que através dessa forma ele possa existir. Então, não existe um pai errado, não existe uma mãe errada. O que existe é uma compatibilidade física, mental, emocional, espiritual, juntamente. Então, esse pai, essa mãe vão ter funções. O filho vai ter uma funções. Essa é a coisa básica. Uhum. Então, quando a gente olha para a função desse pai, que é lei, que é ordem, que é limite, que é o provedor, que é a segurança, que é o super-herói, a gente vai olhar também para um sistema, para um macrosistema. Quem é o super-herói? Quem é que tem essa qualidade de segurança? Quem é que tem hoje é provedor da lei, da ordem, isso dentro dos valores positivos. Uhum. Estou falando aqui sobre valores positivos, né? Aquilo que falta hoje numa criação, numa educação do pai, é aquilo que a criança veio aprender. Então, aquela compatibilidade significa isto. É a base, é o princípio. Aquilo que falta é aquilo que veio aprender. Então, o pai e a mãe funcionam como os primeiros mestres. É o primeiro exercício da dualidade, É o realmente. primeiro exercício da dualidade. Porque quando você está... É interessante quando você está falando, né? O que veio aprender, eu gosto muito dessa parte da dualidade também, é que uma coisa foi o que você falou, né? O claro e o escuro. Na verdade, não existe o escuro, existe a ausência de luz, né? Pois O é. bom e o mal, não existe o mal, existe a ausência de bondade, né? Isso. Então, ela parte muito também de cada um, foi o que você falou, do autoconhecimento e da importância de cada um entender o quanto ele é responsável por, além de se conhecer, entender qual é essa parte dele no mundo e o que ele precisa fazer. Pois é, quer ver uma coisa, André? Que coisa bacana. Quando você olha para o sol, quando você percebe, porque lá na nossa infância, quando a gente né, aprende sobre o movimento de rotação e translação, a gente não faz ideia do que é aquilo ali. Mas aí, quando a gente começa a pensar no sistema, nesse micro e macro sistema, olha que espetáculo. Você vai perceber que o Sol, a Terra está no terceiro anel do Sol, né? Então, imagina, qual é o movimento de rotação e translação? Todo mundo pensa que é o sentido horário. Sentido horário é o sentido do relógio, o marcador do tempo. Quando você vai para o macrosistema, você vai perceber que a Terra vai fazendo um movimento bem espiralado, no sentido anti-horário. Mas nós, aqui, nessa existência, a gente está girando no sentido horário. Então, você imagina, se a Terra, eu moro dentro da Terra, é o meu planeta. Se a Terra gira anti-horário, por que eu estou girando horário? Isso você acha que é um começo de uma explicação do porquê que as pessoas vêm
têm estado tão perdidas e... É o processo da dualidade. Por quê? Dentro da psicologia, a gente fala muito sobre consciente e inconsciente. Vamos dar uma possibilidade. Vamos colocar aqui, tá? Uma possibilidade. Vamos dizer que a Terra, nesse movimento de anti-horário, seja um movimento consciente. Que todos nós deveríamos estar girando o anti-horário para acompanhar o fluxo da Terra. Vamos dizer que o relógio que está trabalhando o horário seja o inconsciente. Nós nascemos com uma bagagem, com uma malinha dos conteúdos que a gente veio trabalhar aqui, que está todo represado, recalcado dentro do nosso sistema. Tá? Aí, você pega esse marcador do tempo, anti-horário, e a rotação da Terra, marcador do tempo horário E a rotação e a anti-horário. rotação anti-horário. Então, consciência e inconsciente. Você acha que o inconsciente quer que você tome consciência? É verdade. O cérebro, ele tem muita vontade própria, né? Quantas vezes a gente escuta aquela vozinha aqui falando com a gente? Aquela vozinha interna. O que representa essa vozinha interna? O nosso inconsciente. Que ele não quer que você tome consciência, porque a finalidade dele é fazer com que a gente repita o padrão, para poder haver o ir e vir. Porque se você toma consciência, você vai sair daquela frequência. Sim. E aí, ele não quer morrer. Porque aí ele quer manter a posição dele. Quer manter a posição dele. E é interessante que... Acho que a gente vê que hoje em dia as pessoas tomaram muita consciência dessa importância da sua criação, da sua base, né? Essa relação que você está falando da função do pai, da mãe, né? Se aceita mais a terapia, as ajudas, as várias formas que as pessoas estão buscando. Mas ainda eu vejo ainda tem muita gente que não aceita, tem o orgulho, tem... Isso. Não é questão de orgulho, André. É questão de medo. Medo de ser descoberto. De ser descoberto, é verdade. Medo de pegar aquilo que é feio, que está internalizado, que só ele sabe, vir à tona. É que ontem eu estava numa outra conversa, a gente falou sobre orgulho, que o orgulho, só para te explicar a definição que eu dei para o orgulho. Orgulho é o seu sentimento que te trava a você ouvir algo que pode ajudar você a crescer. Porque a gente estava falando justamente disso. Tem orgulho que não é ruim, né? Eu tenho orgulho de conhecer a Leila, né? É só um sentimento. Agora, a partir do momento que eu uso algo que não me permite crescer, isso é ruim, né? Pois é, porque aí você entra novamente na dualidade. Sim. Então, se você pega hoje dentro desse contexto, tá? O que você vai perceber? Que a dualidade entre essa frequência de luz e sombra, se você for pegar o movimento, a tomada de consciência, você vai compreender que a partir do momento que você toma consciência da sua necessidade de mudar, por quê? Eu conheço pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque sim. Eu sou assim. Quer dizer, é triste você escutar isso vindo de pessoas que você ama. Porém, é o tempo de cada um. Sim. Então, quando as pessoas chegam para mim, que eu trabalho com a psicologia sistêmica, porque me abre esse leque, eu posso trabalhar essa parte frequencial da pessoa. Por quê? Porque eu desenvolvi, né, eu decodifico algumas frequências através do campo, porque não adianta a pessoa chegar para mim e falar, por que isso, por que aquilo. Eu estou vendo além
através do campo, qual é a cor que está sendo emitida quando aquelas pessoas falam, qual é a frequência que aquela pessoa está carregando. E isso, dentro do micro e do macro, é muito importante, porque as pessoas enxergam, tá? E dentro desse medo que você falou, eu escutei um jovem de 38 anos falar, é, ah, eu não, você está pensando que eu vou a psicólogo, eu não sou maluco para ir a Sim. psicólogo. Na realidade, as pessoas estão carentes. Como eu falei no início, as pessoas estão carentes. Carentes de conhecimento de si mesmo e repetem os padrões. Por que a raiva? O que é raiva, André? É contrariedade. Uhum. E as pessoas não compreendem que quando você é contrariado, você emite uma frequência de raiva que você detona a pessoa. E essa parte da frequência, né? A gente já conversou bastante sobre isso, mas acho legal, só para ilustrar para as pessoas, né? Que tem muita gente que até brinca hoje em dia, né? Ah, você é daquele que fala que tudo é energia, né? Então, você tem aquelas pessoas que querem minimizar as coisas. Mas aí eu sempre brinco e dou um exemplo muito bobo, né? Você chegar num estádio de futebol, tá todo mundo gritando o nome do time, muito rapidamente você vai estar gritando o nome daquele time. Se você chegar no local que está todo mundo falando mal de uma pessoa, muito rapidamente você vai estar falando mal daquela pessoa. Então, se alguém duvida sobre a frequência, não é nada, não é nada tão científico ou tão louco. É simplesmente um grande movimento, né? E a própria física já explicou que tudo a gente gera energia, gera essa frequência que acontece. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque às vezes as pessoas acham que a gente está mistificando, mas não, é um fato, né? É muito legal quando você tem pessoas que estão sempre rindo e brincando, você quer estar perto daquelas pessoas. Quando Claro. tem aqueles que estão sempre reclamando da vida, você fala, ai, já tem um Ah, problema demais. Aí, quer dizer, você está dizendo que vai receber essa frequência, você não quer mais também receber essa frequência. pois Então ela é, existe, né? ela existe. E outra coisa, vamos começar a pensar no grande, no macro sistema. Observe que a Terra, para a gente, ela parece o quê? Ela é enorme. Uhum. Perante o Sol, como ela é? É verdade, ela é pequena. Pequena. Então a gente fica nesse que está mais perto para a gente. Então você observa que o Sol tem as suas características, né? E ele tem, dentro do próprio sistema dele, né, todos os pormenores, todas as partes que faz dele o quê? O Sol. Uhum. A Terra. Dentro do processo da Terra, para nós ela é imensa, ela é o quê? Ela tem suas características, né, que nós temos o fogo, a terra, o ar, né, e a água. Observa que até o vento precisa de elementos, outros Uhum. elementos para que ele Para que ele possa aconteça. acontecer. Então, aí você tem nossa própria natureza, né? Nós somos a miniatura Esse desse todo. macrosistema. Então, para que eu seja a Leila, eu sou um conjunto de partes, de Perfeito. micros outros sistemas. E se você me permitiu, eu queria pegar um pedaço daí, porque é algo que eu também tenho pensado muito, que e para mim tem muito ligado essa coisa da dualidade, né? E do nosso papel. A gente faz parte desse grande sistema, né? Eu vejo, só que eu vejo muitas pessoas tentando responsabilizar um terceiro por esse sistema, né? Boa, André, É boa. isso. E quanto, na verdade, o que a gente chama muito de tomada de consciência, né, do autoconhecimento, é entender o seguinte, me corrija se eu estiver errado, né? Se eu faço parte desse grande sistema, se eu entendi isso, qual é a minha função? Então, para isso eu preciso me conhecer, né, que foi o que você falou, que é o início, que a gente vai estar lá na parte de papai e mamãe, naquela base.
eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu posso contribuir. E aí tem um outro problema para mim, é que as pessoas hoje estão muito preocupadas com o que o amiguinho do lado está fazendo. Quando, na verdade, eu tenho a minha limitação, ou eu tenho a minha capacidade. Né? O importante é eu fazer a minha parte da melhor forma, porque se eu faço parte de um todo, eu fazendo melhor minha parte, o todo vai crescer. É onde eu quero chegar, André. E se eu estou muito preocupado em fazer o que você faz, eu não faço o meu e eu atrapalho o seu. Então, Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, que é essa transferência, tá? Por quê? O que é uma transferência? Quando você vai falar de insegurança, você vai falar de quê? A insegurança é medo. sim. Medo, você faz uma transferência do seu poder para o outro. Uhum. Então, qual é o seu poder? É o medo. Então, ele transfere ao outro aquilo que é dele. E aí, ele vai fazendo essa transferência, por quê? Por conta da baixa autoestima, por conta do complexo de inferioridade. E pela dualidade é a ausência de alguma coisa nele. Isso. Hoje, você está escutando falar muito em narcisista. Uhum. Você está escutando hoje, Sim. estamos cheios de documentos, Verdade. né? Falando sobre narcisista. Hoje, a gente ainda não conhece muito o autismo, mas tem tanta coisa para a gente aprender, tanta coisa. E essa transferência impede, porque aí vem a contrariedade, vem a posse, vem os ciúmes, e vem toda essa bagagem negativa. Quando a gente está falando dessa dualidade, a gente está falando dessa dualidade que existe dentro da gente, dessa sombra e dessa luz. A gente está falando das coisas que são positivas e negativas. A gente está falando do macro e o microsistema. A gente está falando de que a própria Terra ela é dividida entre parte superior, parte inferior. Nosso corpo se divide em parte superior e parte inferior. Nós estamos falando do movimento, de um movimento e de uma paralisação. Vamos pegar, a gente não precisa ir muito longe. Vamos imaginar o átomo. Pega o átomo. Uhum. Como é que o átomo funciona? Ele tem uma carga, possui a carga positiva, a carga dos elétrons, né? Uhum. E prótons, e tem um elemento neutro. Se você pegar esses elementos, se não tivesse o elemento neutro no meio, o que ia acontecer? Qual o movimento? Um engole o outro, não ia haver um movimento. A energia. Então, para isso, existe ali o caminho do meio. Você está dizendo que a gente precisa reconhecer a dualidade, precisa trabalhar para achar esse caminho. Quer ver uma outra coisa? Você não vai deixar de conviver com os dois lados. Isso é um negócio que eu acho que as pessoas, não sei se você concorda, elas têm muita dificuldade, porque elas acham que eu tenho que ser boa nisso aqui, ou eu tenho que ser perfeito, então eu não posso ser ruim ou ser... A dualidade ela existe ali, né? O importante é você reconhecer que tem. Mas você vai ver, vou deixar isso para o finalzinho, porque eu vou te mostrar que quando você começa a se autoconhecer, eu vou deixar para um outro momento, porque no finalzinho a gente vai voltar nisso daí, você me lembra, porque eu vou falar de uma coisa. Você pensa na árvore, só para a gente começar a pensar aqui. Pensa numa árvore. Por que o sol, por que a árvore dá sombra? Porque ela segura ali a emissão do sol, né? Porque, na realidade, o sol bate nos galhos, nas folhas. E eles absorvem isso. E eles absorvem. Então, você imagina que o nosso corpo físico, ele é constituído de quê? De partículas. Uhum.
E nós temos uma coluna, que é o nosso eixo. Nós temos a nossa medula, por onde passa o sistema nervoso central. Se eu tiver com conteúdos negativos, André, se eu tiver com pensamentos e sentimentos negativos, isso vai ficar como as folhas e os galhos que vão impedir que o meu corpo absorva a energia necessária para o meu funcionamento. Onde, quando eu comecei lá falando do Sol, no sentido horário e no sentido anti-horário, né? O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu tomo conhecimento, eu começo a caminhar juntamente com a frequência da Terra. E aí, quando você... Por que a Terra caminha ali no sentido anti-horário? Para ela absorver a energia, porque se ela sai do eixo, o que vai acontecer? Ela morre. Aí você vem para o sentido horário, onde é o nosso padrão, aquilo que a gente veio trabalhar. Aí você pega, se envolve nesses processos negativos da nossa forma de pensar e sentir, que é o nosso sistema de crença, nós vamos não receber energia suficiente no nosso sistema. E aí a gente vai criando uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade começa, se não está indo energia, não está tendo fluxo, o que vai acontecer? Um sintoma. A depressão nada mais é do que você estar em queda. Em queda por quê? Porque a minha bagagem está tão pesada, eu não saio desse círculo negativo. E ao invés de eu subir e ir na direção do sol, eu vou na direção da sombra, porque eu começo a perder força. Você dá mais valor ao lado... Você imagina, você está ali, o avião vai decolar. Se o avião, para decolar, ele precisa toda a potência, se faltar essa potência no avião, nesse momento, o que acontece com ele? Ele cai. Ele vai cair. Então, nós também funcionamos dessa forma. Se eu estou pensando e sentindo negativo, se eu estou reclamando, eu vou atrair frequências e vou potencializar essas frequências. E, a partir daí, eu começo a pesar, perder força. Quando eu vejo, eu estou em depressão. O que é a depressão? É queda. Sim. Então, as pessoas chegam, começam a introduzir os remédios, criar uma outra dependência, mas não consegue ter mais aquela emoção. Por quê? Quando você vai fazer as ondas, o próprio eletro é isso aqui, ó. Então, quando a gente emite uma frequência, através daquilo que a gente pensa e sente, eu vou emitir o meu pensamento. Se eu estou emitindo raiva, o outro que está ali do meu lado, ou dentro de uma empresa, ou dentro da casa, da família, dentro do ciclo de amigos, o que vai acontecer com ele? Ele vai potencializar e daqui a pouco começa todo mundo a ficar irritadiço, começa a ficar chateado, tenso, dá dor de cabeça. Você sabe que eu tenho uma brincadeira que eu faço, pegando esse ponto, que é bem fácil você ver isso acontecer, né? Você chega numa roda, você pega numa roda de amigos do trabalho, você começa a falar mal do seu chefe, em 5 minutos todos são os melhores amigos, todos estão na mesma frequência. Se um começar a tentar defender, ele vai ser destruído pelos outros, né? Porque o que eu queria pegar um pouco disso que você falou, até para que eu gosto bastante, que é a coisa do que está na nossa mente, né? E as pessoas às vezes distorcem, mas a gente precisa realmente tomar muito cuidado com que... E é importante a gente ter esse pensamento positivo, mas aí fazendo um cuidado, porque não é nesse sentido que as pessoas falam assim, não, vai dar tudo certo, vai dar... É um pensamento positivo de enxergar, me corrija se eu estiver errado, mas enxergar essa dualidade e começar a dar valor ao que é o positivo aqui.
Mas você não está ignorando, você já aprendeu a conhecer o negativo. E aí entra o que você falou do autoconhecimento. Eu sei que eu posso, isso aqui pode acontecer comigo. Então, Mas tem uma coisa aí que a gente fala que é a lei da compensação. O que reclamar traz? As pessoas hoje estão muito carentes, André. Existe uma carência emocional muito grande. é verdade. A necessidade de falar, a necessidade de ser cuidada, a necessidade porque hoje está todo mundo por si. Então, nós perdemos hoje aquele bate-papo, aquelas brincadeiras na calçada, a gente perdeu tudo Mas isso. também não está muito ligado a essa... também ligado à ambiguidade, é uma falta de alguma coisa, porque está sempre... Você precisa de ser reconhecido por alguém, que vai estar ligado naquela base que você já explicou, né? Que vai vir lá da nossa base familiar, tudo. Muito vem dali, né? Então, às vezes é aquilo que... É um pai que queria que você fosse sempre melhor, o melhor, o melhor, e você fica eternamente buscando olha isso. Só. Mas a ambiguidade, isso é interessante, ela está ligada nisso tudo. É sempre essa a ausência de alguma coisa que você tenta preencher com outra. Mas tudo está certo, porque quando você veio através da compatibilidade, aquilo que eu falei no Uhum. início. É essa compatibilidade, e tudo que existia falta é porque você precisa alcançar. E aí a gente acaba transferindo sempre a responsabilidade para o outro e a gente nunca sai do lugar. É muito interessante porque, vamos dizer, o que é ignorância? Ignorância é quando você ignora algo. E se você... Não existe nada errado. Nada. Não existe nada errado. O que existe é aprender. Quando a gente está falando aqui, né, desse tipo de comportamento, a gente pensa na falha, né? O que é falhar, André? Falhar significa imperfeição. 100% de todos nós somos falhos. 100% da humanidade somos falhos. Não é fácil aceitar, mas... Pois é. E aí precisamos errar quantas vezes for necessário para poder aprender. Então, errar significa aprender. Então, por que a gente, quando está na escola, a gente precisa fazer tarefa de casa? Para treinar, para aprender. Verdade. Então, esse micro e macro sistema, existe uma escola da vida e existe a escola que a gente adquire as informações, o conhecimento, né? Primeiro momento da nossa infância, de 0 a 4 anos, nós estamos sob efeito emocional. A gente está aprendendo a lidar, por quê? Porque esses conteúdos emocionais, como eu falei da compatibilidade com o pai e com a mãe, vai ser repassado. Se a mãe for uma pessoa insegura, ela vai nessa insegurança. É a grande força da mãe ali, né? De se ela, amor, né? se ela for insegura e se ela estiver triste, se ela estiver passando por alguma coisa, esse sentimento da mãe, esse pensamento, vai ser transmitido para a criança através de frequência. A criança vai decodificar as batidas cardíacas dessa mãe e é impressionante que e vai recalcar, tudo, né? vai armazenar nesse inconsciente o quê? O trauma. Uhum. E às vezes isso não é compatível com a realidade, mas foi um momento, mas aquilo foi um marco para a criança. Então essa falta que a pessoa tem é devido a esse momento. Então, quando a gente está falando da criança, a gente está falando do aprendizado emocional. E aí, vai ser a base. Que vai ser a base. Né? Vai ser a grande base que foi transmitida para que ela pudesse trabalhar, tomar conhecimento e mudar. E aí, a criança vai para a parte vai para a escola, né? E a partir do momento da escola, ela começa a adquirir as outras informações, um conhecimento diferenciado. Ela começa a ter o quê? A se socializar, porque antes era aquele mundinho. Uhum. E aí ela vai trabalhar o racional, ela vai aprender a pensar,
porque até então os pais estavam transmitindo o sistema deles, o sistema de crença deles, os valores deles, né? Então, a criança ela é desenvolvida em cima de gritos, se ela é desenvolvida em cima de você é burro, você é isso, você é aquilo, ela vai ela vai... superar ou escolhendo uma profissão para mostrar, vai estar sempre querendo mostrar que ela não é aquilo. Ou ela disse, não adianta mesmo, Ou ela então vai eu ser vou alguém de ser... gritos, né? Ela vai ser alguém... Exatamente. Então, tudo é a base do É, como você está dando, como você pensa e sente. E aí você vai se comportar e ter atitudes de acordo com o seu sistema de crença. É puro, é a base mesmo. E eu queria até vou colocar um ponto e pegar a sua visão, quer dizer, por que a gente está falando disso tudo aqui, né? Porque, por um lado, você falou, tudo também é normal, né? Se veio numa família, aquilo... Não existe erro. Não existe erro. E aí, eu sei que podem estar perguntando, mas então por que a gente está aqui falando disso tudo? Por que essa necessidade do autoconhecimento, né? E o que eu vejo muito é que mudou o sistema mudou, né? Se você olha há 50 anos, a perspectiva de vida, as famílias eram diferentes. Eu estava até fazendo um dia desse com outro grupo, eu passei um estudo. Até 1950, 100 anos para trás, pra você ter uma ideia, a gente saiu de 1,5 bilhão de pessoas para algo próximo ali de 2, 3 bilhões. De 1950 com 50 anos na frente, a gente aumentou para quase 8. Né? Então, o que eu vejo é a gente tem muito mais gente, a gente tem muito acesso à informação e a gente está mais sozinho, né? E ao mesmo tempo a gente está mais sozinho. Então, não é nem bem uma pergunta, é mais uma confirmação. Essa importância desse autoconhecimento, desse despertar, desse entender, é porque não está dando mais tempo para você deixar o certo acontecer ao longo prazo, né? Pois é, você falou uma coisa importante. E mais um ponto só que eu vejo muito dos nossos pais. Por exemplo, eu vejo no caso da minha mãe, por exemplo. Eu acho que ela não esperava viver tanto tempo. E a gente está vivendo cada vez mais, a gente também não se preparou para essa... então, a gente precisa cada vez mais buscar esse se descobrir, entender a dualidade, porque quanto mais tempo também demorar, mais doloroso vai ser, né? Porque é o medo, André, do desconhecido, né? As pessoas morrem de medo do desconhecido. As pessoas morrem... Na realidade, a gente pode falar de morte, né? Tem muita coisa para se falar do que... Acho que morte é um dia, né? Pode ser um outro papo só sobre isso, porque eu também... Então, tem muita coisa para ser falada. Então, a gente já começa a compreender vários comportamentos e atitudes de uma pessoa já com mais idade, isso dentro do que você falou, eles não se prepararam para viver tanto, se prepararam pelo limite, né, de idade, daquilo que a gente concebia na nossa mente, que tinha uma idade média de vida, Sim. né? E tinha uma lógica que você ia fazer e ia tudo dar certo. Isso. E de repente não E dá. esse tudo está certo, por exemplo, conforme eu te falei, a criança, se ela veio aprender sobre abandono, quem é que vai abandonar primeiro? Quem Sim. são os primeiros mestres? É o pai ou é a mãe? É. Se ela veio aprender sobre lei, sobre ordem, sobre limite, quem é que vai abandonar o pai? Mas se ela veio aprender sobre acolhimento, sobre desenvolvimento, sobre ensinamentos, né, nutrição, ela vai ser abandonada pela mãe, porque é o amor incondicional. Então, não existe nada errado. Não tem nada errado. A gente tem aprendizado. Então, e são as experiências que vão fazendo da gente a pessoa que nós somos. Então, se a gente não sai do lugar, como é que a gente vai mudar? E você tocou num ponto fantástico que também esses dias estava conversando sobre as experiências, né? A vida é um conjunto de experiências, né? E aí eu ia te perguntar, porque você falou, né? É difícil enxergar, querer ver a sua sombra, né? Ou lutar contra o seu inconsciente.
como despertar para... Eu acho que a gente já venceu barreiras de terapia, de outras coisas, mas como despertar? Será que tem que esperar chegar no fundo do poço? Não, a primeira coisa que a gente precisa é coragem. Porque a gente está acostumada a viver no medo. E o medo... Que é um sinal. Se isso está muito frequente, é um sinal. Não sei, André. Porque o medo, ele tem seu lado positivo, que é da autossobrevivência. Sim, Porém, verdade. quando a gente está falando dos conteúdos, né? Quando a gente está falando da importância do desenvolvimento e evolução, né? Aprender a se autoconhecer para escolher. Porque hoje você vê que as crianças estão sendo massacradas por conta do Enem. O sofrimento que esses adolescentes têm é incrível, incrível. Então, eu trabalho com alguns adolescentes que estão passando por essa fase. Nossa, eles não têm vida, porque eu não posso falhar, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso, então eles vão dormir. Então, são anos ali que eles passam estudando para competir com o quê? Com todo um processo nacional. Então, é sofrimento, mas se não persistir, Sim. não consegue. E para persistir tem que ter o quê? Entendimento, compreender e aceitar que ele está no foco. Então, é muito interessante, né? A gente não quer tirar, a Não gente não está quer. dizendo que é para dar moleza, mas é como prepará-los. Como prepará-los. Então, é muito interessante que eu tenho uma pessoa que eu atendo, ela tem 18 anos, e ela estava muito ansiosa para o vestibular, muito, muito ansiosa. E aí eu disse para ela, quando você escutar o inconsciente falando que você não vai conseguir, ou que não vai dar tempo, ou por conta do medo, você manda o medo calar a boca. E aí ela soltou, em plena prova do Enem, ela soltou um cala a boca. Ela deu um berro na sala. Eu gosto disso também, é uma bela forma de você enxergar que é ali que você precisa trabalhar. Né? Exato, a compreensão. E por quê? O que é a experiência? O que a experiência faz com você? Faz você ter medo de repetir o padrão ou faz você avançar, correto? Uhum. Então, a pessoa é desenvolvida em cima desses conteúdos, dessa ambiguidade. Então, você precisa ter coragem. Primeiro passo é coragem para poder enfrentar a sua sombra. Enfrentamento com a sombra. Porque enquanto a sombra te dominar, você não consegue fazer escolha, porque você vai fazer uma escolha em cima de um sistema de crença negativo. Isso, você já aceitou que você não vai conseguir, na verdade. Então, não é por aí. Tá? Mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade, te tirar da rotina, é o novo, é o medo do novo. Isso traz insegurança. Quantas e quantas pessoas estão dentro da empresa, chega uma jovem, ela fica com medo porque o jovem tem mais capacitado e ela já está mais, né? E isso causa o quê na equipe? E aí tem uma coisa interessante, né? Porque às vezes as pessoas acham que também tudo você tem que... É aquela história, você tem medo de pular, então você tem que sair pulando, né? E não é isso, às vezes você só tem que tentar entender o porquê que você tem aquele medo e melhorar onde está, é a história do emprego. Não é para ninguém sair trocando de emprego porque está chateado. Porque se você está repetindo um padrão, você só vai repetir no próximo. Porque você vai levar o teu pai e tua mãe... Para o próximo. Como a gente vê muito trabalho, para a empresa. Em casamentos, em relacionamentos. Né? Você vai levar. Não tem jeito, André. De relacionamento, você vê muito interessante as pessoas que falam, mas eu só me relaciono com pessoas assim. Quer dizer, como se o problema fosse as pessoas. Quer dizer, você que está escolhendo as pessoas assim. Por quê? Eu estou me atraindo pessoas assim. O que eu preciso ver que eu não estou vendo? O que eu preciso escutar que eu não estou escutando? Porque a percepção dos sentidos, né? A percepção dos sentidos, quer ver uma coisa que é simples, muito simples. Por exemplo, você tem a tua mãe. A mãe não veio com a função de
acolher, desenvolver, nutrir, amar incondicionalmente? O que acontece? A mãe sai 1 hora. O que acontece quando quando a mãe sai por 1 hora? Ela chora. Chora. É. Quando a mãe sai por um dia, aquele um dia, aquela 1 hora, passou a ser um dia. Um dia passa a ser o quê? Um mês. E aquele sentimento de abandono está sendo nutrido dentro do sistema. A mãe abandonou? Não. Mas o conteúdo, a crença que ela veio da mãe ficar, que é o ser que ela fica, na realidade, a mãe, a criança, ela é o quê? Ela não consegue se ver separada dessa mãe. Né? Ela tem um cordão umbilical que, quando corta, tornando a pessoa indivíduo, porém, ela acredita que é uma coisa só. E aí, ela acredita que foi abandonada. E o abandono vai trazer o quê? Traição. Minha mãe me traiu. Minha mãe me abandonou. Você vai repetir isso em várias coisas, né? E aí, minha mãe me rejeitou, porque ela me deixou com a babá. E aí, quando você leva isso para a empresa, ela vai estar ali com o seu chefe, com o processo de equipe. E se o processo for com a mãe, o que vai acontecer com a mãe? Opa, obrigado. O que vai acontecer? Ela vai acreditar que a chefe está escolhendo outra e não está escolhendo ela. E aí vai começar a achar sempre que é a coitada. Isso. Então, esse processo é muito importante. Então, essa ambiguidade, voltando lá no micro e macro sistema, tá? É muito importante hoje a gente tomar consciência da nossa necessidade de mudar. Mudar para si. Não é mudar porque o outro. Mudar para si, porque é para si mesmo é que você tem que olhar, porque se você fala de amor, porque eu amo muito aquela pessoa. Agora, se você se maltrata por conta daquela pessoa, do amor, sinto muito, isso não é amor. Isso é posse. Isso é você querer mudar o outro, querer que o outro te ame. E, na realidade, a gente não pode fazer isso com ninguém. Então, aquilo que eu havia falado para você no início, não existe, quando a gente fala desse micro e macro, dessa dualidade, na realidade, a partir do momento que você sabe quem você é, André, não existe outro lado, você se torna uno. E eu queria, acho que até para a gente começar a encerrar aí e passar um pouco para as pessoas que a gente já discute muito sobre isso, né? Eu particularmente passei por esse processo, vale muito a pena, né? Ele não é fácil porque eu brinco que você, quem já viu aqueles desenhozinhos que está todo mundo andando para o lado, você quer vir andando ao contrário, dá trabalho, porque vai ser muita gente contra você. A gente vive num planeta de 8 bilhões, então vai ter sempre muita gente. É a história do chefe, vai ter sempre muita gente contra você. Pois é. Pega esse exemplo que você está dando. Só imagine você saindo da barca, indo para o centro do Rio no horário do rush. Se você for de encontro a toda essa multidão, se você não desviar das pessoas, a gente acaba... Isso. Agora, se você sabe que você está indo na sua direção, o outro vai se desviar de você. E era isso que eu ia falar. Vale a pena, é um processo. E ele é um processo que, às vezes, não é só para resolver aquela dor. É o que vai abrir a sua vida ali para frente. Porque eu queria até... que para mim é o grande sentido disso tudo, né? Quando a gente fala que a gente vai viver muito mais tempo, você precisa começar a se descobrir, se redescobrir. Então, você precisa começar a resolver essas... Se a gente está parado ainda vivendo, né, essas crenças passadas, presos, a gente está perdendo tempo lá para frente. Então, fica o convite para todo mundo entender a dualidade, fazer essa escolha, porque vai valer a pena, né? E a gente fica para o próximo momento falar um pouquinho sobre a importância
do autoconhecimento, né? Aí a A gente explica um pouco importância. mais, né? Aí a gente fala um pouquinho mais sobre o sistema de crença, a gente fala sobre percepção de sentidos, e é Não dá isso. spoiler, não. Não dá spoiler, não. É isso que a gente vai E contar. logo em breve, nós estamos aí formando o nosso curso para que já vai começar em março, né? Uhum. Falando, dando, explicando, né, que às vezes nós temos um dom e esse dom pode ser aprendido. Não é uma técnica, né? A nossa percepção. Então, a forma que a gente vai olhar um campo energético, a gente pode ensinar. Tudo depende se você estiver aberto para aprender. É isso Esse aí. é o movimento. Então, em março nós estaremos aí com novidades. Tá bom, a gente conta. Leila, super obrigado. A ideia realmente era a gente poder levar um pouco dessa curiosidade. Esses temas são muito profundos e longos, né? Hoje a gente falou sobre dualidade. É importante as pessoas entenderem que está acontecendo muito isso, né? Todo mundo está sempre buscando uma solução no outro lado, quando a solução está em Você si. não vê Então, hoje é um convite a esse despertar, né? esse direita e esquerda aí que está oprimindo É um todos nós? grande convite e a gente vai conversar um pouco mais. Então, de coração, obrigado. Obrigada, Queria André, desejar aí um grande pela abraço para todo oportunidade. mundo. E a Nada, gente é nosso. volta para dar uma sequência aí. Vamos lá. Obrigado aí, valeu, galera. Obrigada.